Vamos lá então, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. Estamos aqui nesta terça-feira para trazer um conteúdo realmente extraordinário para vocês. Nessa primeira parte, eu gostaria de compartilhar aqui algumas palavras a respeito de três slides aqui que nós vamos mostrar. Algo muito rápido, mas uma informação muito profunda, né? E eu coloquei esse primeiro slide como caçadores de diamante. Eu e você, nós somos esses caçadores. Eu e você, nós estamos em um negócio, mas antes de estarmos em um negócio, nós estamos cumprindo o nosso propósito. E, com toda certeza, é uma busca da excelência e do propósito. E Caçadores de Diamante fala sobre aquelas pessoas que têm total resiliência, total certeza daquilo que estão buscando. É como se você tivesse à procura de um tesouro e você não vai medir esforços para achar esse tesouro. Você não vai medir esforços para, independente se você tem um mapa para seguir os lugares que você vai ter que andar, para vencer os obstáculos, para poder aprender o que tem que ser aprendido, mas você vai avançar e você vai ser uma pessoa que vai conquistar muito e vai, com toda certeza, achar esses diamantes. Assim como você foi achado e você é um diamante e você está aqui hoje, você precisa continuar essa missão, continuar essa busca e continuar sendo um caçador de diamante, né? O caçador ele fala de preparação, o caçador fala de uma pessoa que realmente ela tem algo dentro de si, ela é determinada, ela tem essa característica focada, né? Ela sabe aonde ela quer chegar. E você, eu tenho certeza que além de ser um diamante, você também é um caçador de outros diamantes. Porque quando fala de propósito, a gente precisa entender que o propósito é o que começa tudo, né? Eu quero mudar aqui a tela e quando nós olhamos essa outra imagem aqui a respeito do marketing de rede, do marketing multinível, quando nós olhamos para a nossa rede, você percebe que você tem um crescimento na sua lateralidade, quando você cadastra as pessoas diretas a você, e você tem um crescimento na profundidade, que é quando essas pessoas começam a duplicar. Mas a visão que eu quero trazer para você hoje não é apenas de lateralidade ou, no caso, a profundidade. É quando você olha a visão 3D. Imagine a visão 3D. A visão 3D, ela tem largura e ela tem altura, mas ela tem também profundidade. E quando você olha para o marketing de rede, por mais que ele tenha largura e ele tem esse crescimento, né, que é a duplicação da rede, ele tem um crescimento também e ele precisa dessa outra dimensão que é o propósito. A visão 3D é a visão de crescimento também com propósito. Você não pode crescer apenas em quantidade de pessoas diretas a você ou abaixo de você, mas você precisa ter esse crescimento também, essa expansão multidimensional, que é onde está o seu propósito. E o que é propósito? Muitas pessoas, elas buscam entender essa razão de ser e até buscam descobrir qual é o seu propósito. E aqui eu quero trazer para vocês esse framework chamado Ikigai, que ele traz aqui como uma ferramenta o como você pode descobrir qual é o seu propósito. E o seu propósito é o que está aqui no meio, né? Como aqui nessa imagem. E dentro do seu propósito, nós temos alguns pontos aqui muito importantes. O primeiro deles
é aquilo que é para você a paixão, aquilo que você ama fazer, aquilo que você realmente faria se você não ganhasse dinheiro com isso, algo que você é apaixonado de estar fazendo. Então, esse é o primeiro. O segundo, mesmo que você faça, mas algo que possa te pagar alguma coisa. Então, você se torna um profissional, né? É como se fosse uma profissão que você ama fazer e você é pago por isso, né? Então, está dentro do seu propósito também você ganhar dinheiro com aquilo que você ama. E terceiro, naquilo que você é bom. Você se torna uma pessoa perita naquilo que você faz, porque você ama e porque você ganha dinheiro. Então, isso precisa estar interligado. E o quarto ponto é aquilo que as pessoas precisam. Então, quando você olha esses quatro pontos, a paixão, a profissão, a vocação e a missão, em meio a esses quatro pontos está o nosso propósito. Então, você precisa entender esses quatro pontos, trazendo um equilíbrio, né? E principalmente, quando eu falo equilíbrio, é verificar o quanto que você talvez precisa ajustar em algum desses quatro pontos. Será que eu preciso realmente verificar se o que eu estou fazendo com paixão? Porque se eu não estou fazendo com paixão, eu estou fazendo por fazer, eu estou fora do propósito. Se eu estou fazendo com paixão, mas não de forma profissional, para eu ganhar dinheiro, então eu estou fazendo algo que apenas, de repente, é como se fosse é, algo, um hobby. Quando você tem um hobby, você gosta daquilo que você faz, porém você não cria uma expectativa financeira. Então, o quanto que você tem feito esse negócio com paixão, mas apenas como hobby? Terceiro, o quanto que você realmente é bom naquilo que você faz, ou o quanto que você precisa melhorar e desenvolver. E quando a gente fala de ser bom, a gente não está falando que eu preciso saber tudo, eu preciso ser perfeito, nada disso. Mas é que nós precisamos estar num caminho de progressão, de melhora contínua, de desenvolvimento, de crescimento, de avanço, de profundidade. E quarto ponto, eu realmente entendo que aquilo que eu faço é para alcançar as pessoas, porque as pessoas precisam daquilo que eu tenho, seja o produto, seja o negócio na parte do plano de carreira, seja também o desenvolvimento pessoal. Então, quando você olha esses quatro pontos, é importante que você se veja nesses pontos, nesses elos, porque o seu propósito ele está inserido nesse equilíbrio desses elos, né? Você foi chamado para ser um caçador de diamantes. E como caçador de diamantes, você precisa ter a estratégia correta. Você não pode querer seguir atalhos, porque quando você segue atalhos, você está fora do propósito. Nós temos que gerar uma nova geração, nós temos que buscar uma nova geração de diamantes. Perceber que existe uma multidão de pessoas que estão necessitadas daquilo que nós temos. As pessoas, elas estão aí, como a gente sempre fala, existe dois tipos de pessoas, aquelas que a gente conhece e aquelas que a gente ainda não conhece. Então, as pessoas precisam dos nossos produtos, precisam do nosso plano de carreira para mudar a vida financeira e chegar a uma liberdade financeira, e assim como também do nosso sistema de treinamento, que vai trazer sempre esse desenvolvimento pessoal. Por isso que eu estou começando com essa parte aqui sobre desenvolvimento pessoal com vocês, porque nós temos que entender que todas as pessoas elas podem fazer parte da Glow Life, mas nem todos são para a Glow Life. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque se a pessoa não tiver realmente um propósito bem definido, ela não tem a visão 3D. Porque a visão é aquilo que vai realmente
fazer com que a pessoa possa se mover do lugar que ela está para o próximo nível. E se ela não tem uma visão 3D, ela tem alguma visão, mas é uma visão turva, é uma visão embaçada, é uma visão não tão clara. E quando você não tem uma visão muito clara, ou você vai muito devagar, ou você começa a agir de forma desordenada, ou você pode agir conforme os seus próprios achismos, ou ainda conforme aquilo que foi estabelecido por outras pessoas que estão fora do propósito. Será que aquilo que nós temos visto aí fora é algo relevante para que você possa trazer como conceito, como princípio, como valor para aplicar naquilo que você faz? E é como se você não estivesse vendo com clareza. É aquela pessoa que acha que está vendo, mas na prática não enxerga de fato. E quais as razões de uma pessoa que diz que está vendo, mas na prática não está vendo nada porque não está enxergando o propósito? A resposta para essa pergunta se chama orgulho. O orgulho é um dos fatores principais das quedas dos principais líderes, das quedas das pessoas em todos os sentidos da vida. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que fala sobre a parte de gestão de negócios, que se chama Empresas Feitas para Vencer. Né? Jim Collins, ele foi um papa na gestão, e ele escreveu esse livro depois de uma pesquisa de 15 anos com as maiores empresas dos Estados Unidos da época, né? Da Fortune, e ele pesquisou as empresas que permaneciam em crescimento durante os 15 anos. Mas também ele escreveu um outro livro chamado Como as Gigantes Caem. E esse livro, Como as Gigantes Caem, tem várias referências, vários conceitos, mas um dos pontos principais ali que ele traz como se fosse assim o principal fator que derruba mesmo empresas gigantes é o orgulho. E a gente percebe isso no mercado em todo o tempo, que muitas empresas que crescem, né, elas acabam perdendo o rumo ali por uma questão de não se atualizarem, por uma questão de acharem que estão no caminho correto, mas na verdade não estão enxergando a evolução. Vocês lembram da Kodak? A Kodak sempre foi uma grande empresa, uma multinacional, uma empresa gigante. E por que que ela caiu? Porque ela não se atualizou. Vocês lembram da Nokia, que trabalhava com celular, né? Tinha aquele celular bacana, tal. Outra empresa que não está mais no mercado, porque não se atualizou, porque achou que estava enxergando e não enxergava mesmo. E aí estava perdida no meio do caminho. Porque quando a nossa visão ela não é clara, nós nos perdemos no meio do caminho. E eu quero trazer essa visão 3D para vocês, entendendo que essa visão que é o que nós falamos agora sobre o propósito é muito importante. Porque quando você sabe qual é o seu propósito, realmente você vai honrar esse propósito. E quando você honra esse propósito, você tem uma sensibilidade de discernimento. E o discernimento te traz a capacidade de enxergar além, de enxergar muito além daquilo que hoje está acontecendo. Talvez você tenha aí uma rede pequena, talvez você ainda está começando, talvez você está tendo poucos resultados. Mas quando você olha para o nosso negócio e com um propósito e com essa visão além, como dizia aquele desenho, a visão além do alcance, que é uma visão que vem do propósito, você pode enxergar as milhares e milhares de pessoas que serão impactadas por meio do nosso negócio e principalmente porque você é esse caçador de diamante. Então eu quero motivar, incentivar você nessa noite, que você realmente possa se engajar nesse propósito. Não se perca no meio do caminho. E eu lembro de uma passagem da Bíblia aonde os discípulos ali, alguns discípulos, um deles Pedro, né, que estava pescando, era um pescador e com toda certeza ele tinha uma vocação, né, como pescador,
Ele era um grande profissional, era bom naquilo que ele estava fazendo, mas naquela noite eles tentaram de todas as maneiras e não pescaram nada. E quando eles estavam ali já lavando as redes, Jesus apareceu e aquele momento especial onde Jesus direcionou eles para que eles pudessem voltar para novamente para o mar e lançar novamente as redes. Algumas pessoas que não têm propósito, elas poderiam virar para Jesus e falar assim: não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu que sou profissional aqui da pesca. Eu não preciso do seu conselho, da sua orientação, do seu direcionamento, da sua palavra, do seu conhecimento. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu já tenho tantos anos de marketing de rede. Se não está dando certo assim, é porque, sei lá, porque a água está fria, está quente, a lua não sei das quantas, enfim, começa a arrumar várias desculpas. Mas, naquele momento, Pedro, ele com muita sabedoria, inteligência ali e propósito, ele ouviu a voz do mestre, né? E ele seguiu aquilo que Jesus estava falando. Agora, teve algumas, com certeza, diferenciais ali, porque Jesus falou assim: olha, joga a rede num lugar mais fundo. É isso que fala o versículo. E quando fala de profundidade, fala de você realmente se aprofundar naquilo que você está fazendo, se aprofundar naquilo que você está buscando. O quanto que você tem jogado a rede no raso, de forma superficial, ou o quanto que você está realmente ouvindo a voz daqueles que já estão, que vieram antes de você, ou que estão direcionando você. Porque às vezes nós queremos mais um psicólogo do que um mentor, porque o psicólogo, o papel dele é somente de ouvir. Então, às vezes, você, como líder, você chega para alguém e só quer que a pessoa te ouve e não te questione, e não te interrompa, e não te confronte. Mas o mentor, ele é totalmente o oposto do psicólogo. O mentor é aquele que já percorreu o caminho. O mentor é aquele que quer evitar que você caia nos buracos, que talvez ele caiu ou que até mesmo ele desviou. E por isso que existe confronto, e por isso que existe direcionamento, e por isso que existe sabedoria. E às vezes a gente percebe que o orgulho atrapalha, porque a pessoa ela não ouve com realmente com o coração. Ela ouve apenas com os ouvidos, mas não com o coração. E quando a gente fala algo para você, é com todo amor, é com todo carinho, toda preocupação, porque nós sabemos que aqui tem muitas famílias, tem muitas pessoas que têm filhos, que têm esposa, que têm marido, e que se você tiver um resultado, você realmente não só vai ser um diamante reconhecido no mercado, dentro da sua profissão, mas você vai ser aquele pai de família, aquela mãe que alcançou algo diferenciado na sua vida, para a sua família, para todos aqueles que estão à sua volta. Quantas pessoas precisam melhorar a saúde, que estão sofrendo, né? Não que os nossos produtos são medicamentos, nada disso, mas nós trabalhamos com uma nutrição celular que melhora a sua saúde de dentro para fora. Então, que nós possamos entender que a visão 3D ela é muito importante, que é o propósito, para seguirmos avançando e realmente o resultado ele vai ocorrer. E você, como um caçador de diamante, você precisa não somente ter esse propósito bem definido, mas para que você também procure diamantes com o mesmo objetivo, com o mesmo princípio, com os mesmos valores e com o mesmo propósito. Nunca os fins justificam os meios. Esquece isso. Esquece, tá? E para finalizar, eu quero que você pense muito a respeito de tudo que eu estou falando, de coração. Porque o pior engano é acreditar em algo que depois de algum tempo se revelou como engano. E às vezes, né, as pessoas, elas estão muito acostumadas a algo. Por exemplo, quando nós somos crianças, a criança geralmente ela tem um certo comportamento. Por exemplo, quando imagina um pai que está trabalhando o dia todo, ele chega em casa e a criança logo que chega para o pai fala: "O que que você trouxe para mim?" A criança está sempre preparada para pedir algo. A criança está sempre preparada, esperando receber algum presente.
porque ela é criança. Agora, quando você está com 20 anos de idade, você não pode criar mais essa expectativa de querer só receber da mesma maneira quando você era criança. Você já cresceu. Hoje você é uma pessoa madura. E como uma pessoa madura, você precisa buscar fazer por onde, ser merecedor dos seus resultados. Isso se chama autorresponsabilidade. Porque existem muitas pessoas com 20 anos de idade ainda tendo atitudes como crianças, com as mãos abertas esperando receber, sendo que, na verdade, as pessoas estão na expectativa que você possa compartilhar. Então, que possamos ser pessoas maduras, aqueles que são realmente desbravadores, que estão caçando novos diamantes. E é isso que eu queria estar trazendo para vocês nesse primeiro momento aqui. Todos vocês são importantes, todos vocês estão nessa caminhada juntamente conosco e todos vocês são diamantes. Vamos lá então, pessoal, vamos falar sobre o lipometil. Lipometil é a nutrição celular para equilíbrio glicêmico e também saciedade. Desbloqueie a sua melhor versão com a ciência e precisão. Vamos falar um pouquinho aqui de como que está hoje, né? Qual é o problema? A crise de energia, né? A energia na saúde, né? 70% das pessoas sofrem de fadiga crônica, né? Ou seja, elas acordam cedo, acordam cansadas mesmo depois de 8 horas de sono, porque às vezes o próprio sono ele não traz o descanso e a pessoa tem ali uma mente um pouco nebulosa, falta de foco, é aquela pessoa que olha para o espelho e não lembra nem o nome, né? E não apenas a falta de energia, mas também a falta de disciplina, né? E tudo isso é um problema celular, exatamente. E tem um custo alto, porque quando você não tem essa disposição, você perde oportunidades, você perde a produtividade do seu dia, automaticamente a própria saúde está deteriorando, né? E como a questão ela é celular, a raiz de toda essa parte de cansaço, fadiga, ela está na disfunção mitocondrial. Existe ali um processo dentro das células e dentro dessa função da celular que não está funcionando muito bem, né? Então a gente fala aí do ATP que está dentro das mitocôndrias, que é a trinosina trisfosfato, que é a energia que gera, né, a sua motivação, o seu a sua disposição, né? E quando as suas células estão num estresse oxidativo, elas estão danificando, né? Dentro da mitocôndria, danificando o ATP. Então, é como se você tivesse aí uma deficiência de nutrientes que acaba paralisando o seu metabolismo e o seu nível de energia ele cai. E também acaba trazendo inflamações crônicas no seu organismo, né, de forma geral. Então, reduz totalmente a sua eficiência energética. Então, o resultado, você vai ter sempre cansaço, fadiga, névoa mental, né, às vezes perde ali a razão, né, e baixa performance no seu dia a dia. Então, hoje, talvez, algumas pessoas estão aqui 8 horas da noite, já estão com sono, já estão muito cansadas. Tem pessoas que, logo depois do almoço, parece que o dia já acabou, né? E de tão cansadas que elas estão, sem disposição. Qual que é a solução? A solução é você ter uma nutrição celular inteligente, onde você vai fornecer às suas células exatamente o que elas precisam. Então, nós precisamos de matérias-primas que vão trabalhar como precursores de neurotransmissores dentro do nosso organismo. E, no caso, falando aqui sobre cansaço e fadiga, nós temos que ter neurotransmissores que vão gerar motivação. Também vão trazer, né, modulando aqui os termogênicos, né, otimizando o metabolismo basal de forma segura, aonde você tem transportadores também de ácidos graxos, então ativos que vão ativar o seu metabolismo, né, como se fosse um táxi biológico para energia, levando ali um ativo que vai levar no caso, os ácidos graxos, que são gorduras boas,
para que haja dentro do seu metabolismo um bom funcionamento. E também ativos que possam agir como antioxidantes, protegendo de forma sistêmica as suas células contra o estresse oxidativo. E quando nós falamos nutrição celular inteligente, é como se você estivesse criando uma sinergia científica que, olha só, um mais um é igual a 5, Ok, né? Um boa. mais um, Peço desculpas, meu amigo. Me coloca como anfitrião de novo, que a minha conexão caiu, aí eu não voltei. ok, ok, vamos lá, rapidinho aqui, Ok, ok, vamos lá. Então, olha essa conta que interessante, pessoal, olha essa sinergia científica, né? Um mais um é igual a 5. Isso é uma grande verdade, porque quando você está trazendo um ativo juntamente com o outro, essa sinergia, essa ação metabólica desses ativos, eles vão agir de forma individual, trazendo os benefícios que eles trazem geralmente individualmente, mas também eles vão trazer novos benefícios por causa da junção desses ativos. Então, quando você pega os nossos produtos, você percebe que existe múltiplos benefícios de forma sistêmica por causa dessa sinergia também dos ativos que compõem as formulações. Nós não temos resultado apenas porque temos quantidade de ativos, mas porque são ativos certos e na sinergia entre eles geram múltiplos benefícios, além das quantidades também dos ativos de cada dose. Então, tudo isso traz uma nutrição celular inteligente, tá? E aí trazemos então a solução para tudo isso, que é o lipometil, uma nutrição celular precisa e científica. Para você que quer ter foco, clareza mental, energia limpa e sustentável, também ter um metabolismo otimizado, vai trazer uma proteção antioxidante, né, para a parte celular e também sem efeitos colaterais, né? Por quê? Ele traz aqui a composição ativos fantásticos. Nós temos aqui a L-tirosina, que é um aminoácido, né, que traz diretamente o foco, o benefício de foco mental, de motivação. Existe uma resposta ao estresse oxidativo também, e ele é precursor da dopamina e da noradrenalina. Então, por isso nós escolhemos esse ativo dentro dessa composição. Outro ativo muito poderoso, que também é um aminoácido, é a L-carnitina, que traz também esse benefício diretamente na mitocôndria celular, então traz essa energia para a mitocôndria, tem o metabolismo das gorduras e também da resistência, né? Então ele faz esse processo de transportar a gordura para as mitocôndrias, né? Você tem esse benefício da L-carnitina. E o interessante que também quando você tem a L-carnitina num produto de emagrecimento, ele trabalha diretamente na gordura, impedindo que quando você começa a emagrecer, você perca massa magra. Porque quando você não está no processo de emagrecimento, você tem o processo, ele começa ali na sua glicogênese, né? Na glicose, glicogênese, né? Que são o primeiro a absorver a energia, né? O que está no seu sangue é a glicose e glicogênese. Então, depois da glicose e glicogênese, se você não tiver um ativo como a L-carnitina na composição, você acaba perdendo a massa magra. Por isso que muitas pessoas, quando fazem o jejum, quando fazem alguns tipos de dieta, você percebe que a pessoa fica até parecendo estranho, né? A imagem, assim, a fisionomia, porque ela perdeu massa magra. E não é que ela emagreceu. Emagrecer é perder gordura, né? Ela perdeu massa magra. Por quê? Porque acabou queimando
pegando a massa magra. Agora, quando você tem a L-carnitina ela acaba levando o acesso à queima da gordura, porque ela transporta essa gordura para as mitocôndrias como energia, né? Além desses ativos, nós temos ainda, dentro da nossa composição, a cafeína, que ela traz a parte do alerta, né? Principalmente na parte mental, ela bloqueia também os receptores de fadiga, então você vai ter um foco sustentado, né? Você tem um bloqueio da adenosina, então você tem uma redução da fadiga no seu organismo, tá? A diferença é que você tem algo mais permanente com esse produto. É diferente de outros energéticos que você toma, que você sente naquele momento aquela alta, né? Ou seja, você traz ali de repente, uma energia momentânea, mas depois tem uma caída em seguida. Aqui não, você vai ter algo sustentável. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. O café verde, ele é rico em ácido clorogênico, né? Nós temos aqui um café verde que ele é padronizado, né? Nós temos o que é a padronização? É quando você tem uma matéria-prima com bioativo, né? Então ele não é apenas um café verde, mas ele é um café verde padronizado em ácido clorogênico. Então, o ativo que tem dentro dessa, dessa matéria-prima é o ácido clorogênico, que é um antioxidante muito potente. Ele vai trabalhar a questão do metabolismo dos carboidratos, vai trazer a proteção celular e ainda é anti-envelhecimento, né? O ácido clorogênico é muito usado também como anti-envelhecimento. Aí nós temos o gengibre, que é um termogênico natural, além de ser um potente anti-inflamatório, né? Que ele vai reduzir todo o processo inflamatório do organismo, né? Porque as pessoas que estão acima do peso provavelmente têm uma questão inflamatória das células. Então, ele ajuda nessa parte também inflamatória, reduzindo a inflamação, né? Também acelera o metabolismo, melhora a digestão também por causa dos seus benefícios. A gente está colocando aqui simplesmente algo básico para ser rápido o treinamento, mas cada um desses itens aqui a gente poderia trazer aqui pelo menos 10 benefícios de cada um deles, tá? E a diferença está na sinergia também entre essa formulação. Não é uma bomba de estimulantes, mas é uma orquestração inteligente. É uma orquestra que está seguindo ali um roteiro de uma pauta, né? De uma partitura, e cada um no seu tempo, cada um no seu momento, e todos juntos trazendo uma grande sinfonia de saúde e bem-estar para o nosso organismo. Além desses ativos, nós temos ainda a vitamina E. A vitamina E, das vitaminas que nós temos aí, vitamina A, vitamina C, vitamina E, são as principais antioxidantes, mas a vitamina E, ela tem algo especial, porque quando se trata na parte de uma gordura diferenciada do organismo, quando você precisa trabalhar com uma antioxidação mais potente, a vitamina E ela é mais indicada, né? Principalmente porque essa gordura visceral que existe nas pessoas é uma gordura um pouco mais tóxica, é um pouco mais escura, é diferente. Então, por isso, nós precisamos trazer dentro dessa suplementação, dentro dessa formulação especial, a questão da vitamina E, até porque ela também protege as membranas celulares e as mitocôndrias, né? E também nós temos um mega ativo potente dentro dessa formulação chamada laranja moro, né? Que é uma laranja que vem da Itália, que ela é cultivada num lugar especial ali da Itália, e a laranja moro padronizada, né? Ela tem um bioativo chamado antocianinas. A antocianinas, que é o diferencial dentro do produto. Não é a laranja moro, mas é a antocianinas que está dentro da laranja moro. Então, quando você trabalha com bioativos, você está falando de nutrição celular. Quando você trabalha somente com a matéria-prima, né, sem o bioativo, você está falando de algo muito superficial. Então, alguns produtos que estão por aí rodando, que tem lá laranja moro, você precisa ver se ele tem antocianinas na, na tabela nutricional. Isso é o que vai fazer toda a diferença no resultado. E essas antocianinas, elas neutralizam os radicais livres e protegem também o nosso DNA, né? Então, você tem aí os benefícios
que são das antocianinas que estão presentes nessa matéria-prima chamada laranja muro. Bom, e aí temos toda a parte da sinergia científica que faz toda a diferença com esses ingredientes quando eles trabalham juntos, né? Olha só que fantástico isso. Você tem um eixo que é a parte neural, né? Neuroenergética, ou seja, a energia da sua mente. Então você vai ter uma mente funcionando ali muito de forma muito significativa por causa da L-tirosina, da cafeína, trazendo foco e clareza. Você tem um trabalho direto nas mitocôndrias celulares, né? Que é o metabolismo mitocondrial através da L-carnitina, cafeína e também do ácido clorogênico. É uma energia otimizada, ou seja, você tem ali a energia dentro das células, né? Da onde realmente precisa nascer essa energia para ser uma energia permanente, tá? Além de você também trazer a proteção antioxidante, né? Dentro do processo celular. Então, a vitamina E, as antocianinas e o gengibre traz toda essa proteção multiespectral, né? Olha que palavra bonita. E olha só, aqui trazendo nesse painel para vocês 16 benefícios diretos e indiretos, uma lista completa de vantagens cientificamente comprovadas e práticas desse nosso produto chamado lipometil. Então, nós temos aqui os benefícios antioxidantes, que é a proteção contra radicais livres. A vitamina E, nós temos aqui em 100% na dosagem, no valor diário, né? Estabelecido pela Anvisa. A reparação celular aprimorada, fortalecimento também do sistema imunológico, né? Nós temos também os efeitos metabólicos causados pela L-carnitina, que nós já falamos, da L-tirosina, a disposição diária, esse é um grande benefício. Você que precisa de disposição diária, pessoas, nós falamos aí, 70% das pessoas estão com a sua energia lá embaixo, né? Precisando recarregar, né? Parece celular de iPhone, parece a bateria de iPhone, que acaba a carga rápido, né? Suporte de queima de gordura, então você também tem esse efeito metabólico, onde você vai queimar gordura localizada por causa da ação direta desses ativos, né, e da sinergia entre eles. Você tem o benefício energético na sua vitalidade, suporte para rotinas ativas, né? Você tem a sinergia energética também, a liberação gradual da energia e também a parte científica prática dos compostos fenólicos, da praticidade, não tem glúten o produto, né? Não faz mal para a sua saúde. A cafeína também, ela é otimizada na quantidade que nós colocamos. Composição premium, nós temos aqui 500 miligramas só de L-tirosina. Ele é um precursor e também um neurotransmissor, né, que vai trabalhar a parte de foco e memória, trazendo mais de 40% de concentração para você. Então, mesmo que você tenha uma mentalidade muito top, foco na sua rotina, você pode ainda ter uma concentração muito melhor. Você pode ampliar, né, o funcionamento cerebral. A L-carnitina com 300 miligramas, aumentando a energia e queima de gordura potencializada também pelos exercícios e atividade física. A cafeína, de forma natural, 180 miligramas, né? 180 miligramas. Olha isso. Alerta e desempenho cognitivo sem picos de energia, né? Antioxidantes poderosos, como vitamina C, E e selênio, proteção contra danos oxidativos. E também minerais como magnésio, zinco e cromo, que trabalham a otimização, metabolização glicêmica também. Por que a maioria das dietas falham? Por quê? Porque existe um ciclo vicioso da falta de energia metabólica. Então, às vezes as pessoas, elas estão com uma restrição calórica, então elas conseguem ter uma ingestão pequena de calorias, tem aquela dieta de 1.500 calorias por dia e tal, você acaba economizando ali. Beleza. Automaticamente, você gera um cansaço, você gera uma indisposição, a fadiga, ela acaba sendo extrema, porque você está forçando o funcionamento das mitocôndrias e também a produção acaba sendo muito menor de energia celular, do ATP, né? Consequentemente, vem o quê? O rebote, a compulsão, que começa no cérebro
e exige um açúcar rápido. Não é qualquer tipo de alimentação, mas o seu corpo, ele responde querendo uma energia rápida. E a energia rápida é açúcar. Aquilo que é ingerido que você já sente na hora, né, aquela energia. Automaticamente, o que que acontece? Frustração e ganho de peso e toda a produção para nada. Por quê? Você acaba perdendo. Então, é muito complicado algumas dietas, porque elas geram esse ciclo aqui, ó, vicioso. É um elo perdido, nutrir as células para produzir energia, mesmo em déficit calórico, tá? Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos trazer algo que possa trazer resultado, benefício, sem a perda da saúde. E aqui nós temos benefícios comprovados, né? Resultados reais. Você já vai perceber uma mudança imediata na sua energia e no seu foco, né? Assim como você tem acesso aí ao Virtus, né, que você já toma, já tem a disposição melhorada, você já tem ali um efeito imediato, né, de energia e disposição, esse produto também você vai utilizar e logo algumas horas depois você já vai sentir a sua mente funcionando de forma diferente, né? Também nas primeiras semanas você já vai ter o seu metabolismo otimizado. Existe um processo onde as suas células começam a trabalhar a antioxidação e também a parte inflamatória, né? Como anti-inflamatório. E conforme vai passando os dias, passando o tempo, você vai começar a perceber que o seu metabolismo muda e ele começa a acelerar. Quando passa esse processo inflamatório e passa esse processo também de oxidação. E aí, a partir daí, você tem já resultados perceptíveis, tá? E lógico que conforme você vai utilizando o produto, você vai ter um resultado maior, principalmente se você agregar uma alimentação mais saudável, mais nutrientes, de forma com nutrientes e também atividade física. E para aquelas pessoas que gostam do jejum intermitente, é fantástico, porque você vai reduzir os picos de insulina, né, por causa do jejum intermitente, e você utilizando esse produto, você vai potencializar os seus resultados. Também a produtividade mental, você vai melhorar aí 50% do seu foco em tarefas complexas, né? É a redução de fadiga mental também. Às vezes a gente fica muito cansado na mente. Você não está cansado com o corpo, é a mente que está cansada. E uma segurança comprovada, de fórmula segura, sem hormônios, né? E tanto homens como mulheres podem utilizar esse produto. Aqui nós temos alguns slides que depois vocês vão estar olhando com mais detalhes, que fala aqui sobre essa parte, né, dos níveis de consciência do nosso público, né? Então aqui você tem a consciência do problema e assim vai. Depois interessados que buscam a informação e aí você tem aqui a forma de abordagem, né? Tá tudo aqui nos slides e no estágio 3, aonde as pessoas vão buscar informações de resultado também. E aqui você tem todo o material para como abordar, como seguir e tudo mais. Eu vou passar rápido aqui, porque depois você vai pegar essas informações de forma detalhada e tem a apostila também. Olha só que interessante essa imagem, né? Energia limpa e sustentável, sem picos de ansiedade, sem quedas bruscas, né? Então você vai ter aqui a comparação de alguns energéticos comuns, né? Que você já tem uma grande saída ali, depois fica oscilando e depois cai. E você tem o lipometil, que ele começa de uma forma um pouco mais tranquila, modesta, mas depois vai e sobe e permanece, né? Então você vai ter ali o seu nível de energia muito mais prolongada. Olha só essa comparação. Você tem os energéticos comuns que te dá um pico de euforia, ansiedade e depois tem um rebote. Mas o lipometil te dá uma energia estável, foco sustentado e sem esse crush e sem rebote, né? Bom, nós temos aí o nosso produto respaldado cientificamente. Cada ingrediente é validado por estudos publicados, né? Você vai ter a ficha técnica e ali os links, né, de cada estudo publicado. Nós temos aqui praticamente
mais de 10 referências científicas e tudo documentado sobre esses ativos que nós utilizamos nessa nossa composição, né? E temos aqui, inclusive, ativos que são certificados e com histórico consagrado, né? Ativos conhecidos aí no mundo e com uma história muito bacana, esses ingredientes. Tudo em conformidade com a parte da legislação da Anvisa, RDC de 2018, tanto 243 como 240, totalmente transparência, né? A transparência total, sem blends proprietários, ou seja, tudo que nós fazemos, nós mostramos e o porquê que o resultado ele vem. Para quem é o lipometil? Quais são os perfis de pessoas que podem estar consumindo o lipometil? Profissionais que buscam alta performance, que precisam de ter o foco, a cognição, decisões rápidas, né? Principalmente empresários, enfim, as pessoas que gostam de ter uma mente focada. Atletas de alta performance também, né? Que são pessoas que estão em atividade física todos os dias, praticantes aí de treino intenso, que precisam de recuperação, de energia, de disposição, estudantes também, né, que precisam de uma memória e clareza mental, pessoas acima dos 40 anos, porque traz essa energia que você vai perdendo, principalmente porque existe um processo mitocondrial que acontece de uma perda do funcionamento da mitocôndria. Quando você tem 20 anos de idade, a sua mitocôndria está funcionando 100%. Com 50 anos, você já está com 50% do funcionamento. Com 70 anos, você está com 20%. E quando você não tem esse funcionamento de forma organizada, de forma saudável, aí você está suscetível, aberto, você está pode ficar doente por causa disso. Então, é muito importante que você possa suplementar se você tem acima de 40 anos, para te trazer mais vitalidade e também é um produto anti-age, né? Redução de estimulantes também para você que quer reduzir a quantidade de café que você toma e estimulantes energéticos todos os dias. Aquelas pessoas que são viciadas em café ou até mesmo energético, para você não ter os efeitos colaterais, né? O café ele é muito bom, ele é fantástico, mas numa quantidade também que seja coerente, né? Porque senão você vai começar a ter problemas no estômago, no fígado, e aí acaba passando um pouquinho. Então você tem que ter essa coerência. Então, você pode também reduzir os estimulantes. Então, quanto que custa um café hoje? Uma xícara de café. Você pode ter certeza que uma dose do lipometil ela é mais barata do que a quantidade de café que muitas pessoas tomam todos os dias. Então, olha só que interessante, né? Depois de tudo isso, você tem aqui, no final, o cliente que está pronto para ação, né? Então, ele vai realmente adquirir esse produto, porque ele já está com todas as informações ali para poder estar agregando, né, a compra. Então, você tem aí todos esses passos dos níveis de consciência do consumidor. Uma outra informação bacana aqui é esse framework que é o AIDA, o AIDA, né, que é uma estrutura de vendas, onde você gera atenção, interesse, desejo e ação. Como conduzir o prospecto da atenção até a ação. Então, você vai trazer aqui as informações, explicar a ciência celular, os depoimentos, né, que nós vamos estar colhendo a partir de agora, também criando ali uma oferta irresistível, trazendo vários benefícios, tá? Além disso, nós temos o framework PAS ou PES, que é problema, agitação e solução. Então, você vai ter um script de vendas para criar urgência, né? Trazendo diretamente ali o problema. Então, de repente, é aquela coisa, né? A pessoa ela já tem um problema na hora que ela acorda. Ela já acorda cansada, mesmo depois de 8 horas de sono. Ela tem uma mente que não funciona direito. Esquece muitas coisas, não consegue se concentrar. Ou seja, 70% das pessoas sofrem com isso. Provavelmente eu estou falando aqui, muitas pessoas estão se identificando. Aí você vem com a agitação do problema, ou seja, o quanto que você tem perdido oportunidades porque a sua mente não está funcionando direito, você não tem disposição, você não tem motivação para fazer o que tem que ser feito, né? Você está atrasando os projetos, a saúde está deteriorando, a sua vida está passando, existe um ciclo de exaustão que não acaba. E os resultados não acontecem, ou você tem resultados realmente medianos por causa
da falta de energia, disposição. E qual é a solução? Lipometil como resposta. Ele vai restaurar a sua energia celular, foco com a L-tirosina, metabolismo com a L-carnitina e resultados reais em 7 dias, tá? Na sua mente e disposição. Aqui eu estou falando de resultado de 7 dias da parte metabólica mental. Olha, olha o que eu estou falando. Não é a pessoa vai tomar o produto em 7 dias e querer emagrecer 20 quilos, não. Não é isso, não, tá? Então vamos lá. Perguntas frequentes. Tire as suas dúvidas sobre o lipometil. Quais são as perguntas frequentes? Em quanto tempo eu sinto os efeitos? Bom, foco energia, 30 a 60 minutos. Benefícios metabólicos de 3 a 4 semanas, tá? E se você, aqui ó, precisa praticar exercícios, funciona para produtividade mental, mas exercícios potencializam a queima de gordura. Então, se você quer ter um resultado mais rápido, então você pode tanto usar outras ferramentas como atividade física, como treino, como alimentação diferenciada e até mesmo como outros produtos que podem potencializar os seus resultados, tá? Quebra de jejum. Se você está fazendo jejum intermitente, ele quebra o jejum? Não. Você tem aqui um produto que é livre de calorias significativas, não estimula a insulina, tá? Ele não vai estimular a insulina, então ele não quebra o jejum. Pode tomar com café? Sim, mas de forma moderada, porque ele já contém 180 miligramas de cafeína. Efeitos colaterais, ele é seguro e saudável. Então, a única questão é você evitar de tomar depois das 16 horas, porque senão pode, em alguns casos, interferir no sono. Mulheres podem usar? Sim, a formulação é para homens e mulheres, né, sem restrição hormonal. Então, você tem aí o próximo passo, né, para você poder tomar. Então, ou você aceita continuar cansado, aceitando esse cansaço, falta de foco, baixa produtividade, né, e você acha tudo isso normal na sua vida. Ou você aceita tudo isso e continua perdendo muitas oportunidades, ou você muda e pode assumir o controle da sua biologia hoje e desbloquear a sua melhor versão. Então, experimente Lipometil e fale com o seu consultor ou acesse o site agora. Então é isso, esse é o treinamento do Lipometil. Vocês vão receber o material complementar a esses slides, né, uma apostila, e depois vocês vão estudar principalmente ali os níveis de consciência. Ainda nós temos aí alguns conteúdos como os scripts, né, para você poder abordar as pessoas em relação a esse produto. Vamos passar aqui, então, nós estamos aqui com o tempo, olha só que legal, hein? 9:04. Então, nós vamos rapidamente aqui já passar para o próximo produto, porque vamos ter um momento no final aí para você poder também estar tirando a sua dúvida, estar comentando, né? E olha só que legal. Olha só esses slides, hein, pessoal? Que bacana essa nova agência que nós contratamos, hein? Que fantástico esses slides. Agora imagina só a nossa apresentação, como ela está ficando. Apresentação de negócio. Glicogenol, a revolução da nutrição metabólica. Ciência, conformidade e estratégia de mercado. Vamos lá. Seguindo aqui, então, eu quero trazer primeiro um cenário dessa parte no Brasil, que é essa parte das doenças da diabetes, né? E dos pré-diabéticos. Então, o Brasil hoje é o sexto país com mais diabéticos no mundo. Olha só isso. Sexto país com mais número de diabéticos. Nós temos aí cerca de 20 milhões de diabéticos no Brasil diagnosticados, tá? Porém, 18 milhões de pré-diabéticos estão ali ainda dentro dessa fase. Não chegaram, de fato, a ser diagnosticados como diabéticos, mas os índices já colocam eles como pré-diabéticos. Cerca de praticamente 38 milhões de pessoas que estão precisando melhorar a sua saúde, né? Além disso, nós temos aí um custo envolvido dentro dessa parte de diabetes de 48 bilhões por ano.
E temos também 111 mil mortes que acontecem e aconteceram em 2024, 20 vezes mais do que a dengue. Então, tem mais pessoas que morrem por causa da diabetes do que por causa da dengue. Então, apesar de ser números que podem trazer uma visão muito negativa, mas é uma grande oportunidade, porque você tem a possibilidade, né, de estar contribuindo, compartilhando informações e um produto fantástico, que é esse produto que nós estamos lançando. Agora nós vamos falar aqui da epidemia de peso no Brasil. A epidemia que existe aí, que está crescendo todos os anos e que há muitos anos, né, estão presentes, está presente no povo brasileiro. Nós temos aí uma crise de 70 bilhões, né, que é esse mercado. 59% da população brasileira estão com excesso de peso. E a realidade hoje é essa. 59% estão sobrepeso, mas 31% estão na obesidade. Então, tem a população que está acima do peso e a população que está na obesidade. E uma parte com peso saudável. É lógico que essas que estão com peso saudável não foi medido o nível de saúde que elas têm, porque não é porque a pessoa está acima, está no peso, entre aspas, ideal, que a sua saúde está também ideal, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, existe um custo de mais de 70 bilhões por ano de gastos médicos, de perda de produtividade, enfim, né? São perdas que acabam ocorrendo por causa dessa epidemia do peso, do controle de peso. E se ninguém fizer nada no futuro, o que vai acontecer? Né? Vai mudar isso? Vai melhorar ou vai piorar? Com toda certeza, a tendência é piorar. Então, em 2044, existe aí uma pesquisa, uma possibilidade de 48% das pessoas que antes hoje são 31%, pode passar para 48% entrar nessa parte de obesidade, que vai causar um colapso no sistema de saúde. Então, nós chegamos para trazer o glicogenol como uma solução acessível para toda essa crise nacional, tá? Olha só como nós falamos agora sobre esses números, né, da glicemia, também são altos, né? Nós temos aí praticamente 10% da população são diabéticos e uma boa parte pré-diabéticos. Então, aqui um quadro onde resume aqui a diabetes, pré-diabetes, a, a população de sobrepeso e tudo isso com um custo de mais de 113 bilhões, né? Olha só que incrível esses dados aqui. E é uma tendência, né, que isso possa continuar crescendo. Esses dados de diabéticos e pessoas acima do peso. Agora, olhando para essa tela como uma oportunidade onde você pode impactar, né, as pessoas com um produto inovador. Um produto que as pessoas precisam de urgência, com urgência. Não é algo para moda, não é algo hype, não. É uma solução que as pessoas precisam para ontem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós tivemos aí praticamente um ano e alguns meses para desenvolver esse produto, porque realmente nós nos preocupamos em pesquisa, nós nos preocupamos em análise de todos os pontos para trazer um produto realmente diferenciado, tá? Olha só que interessante, todas as informações aqui foram tiradas de fontes, né, do Ministério da Saúde. Então não é algo que nós montamos assim aleatoriamente, não, tá? É algo que foi tirado aqui do Ministério da Saúde. Existe uma crise silenciosa também por trás, porque existem alguns métodos que as pessoas tentam usar para solucionar os seus problemas, né? Existem aí alguns métodos tradicionais, mas que acabam falhando também. E por quê? Porque existem riscos, né? Hoje nós temos aí os injetáveis, né? Essas canetinhas, que têm vários efeitos colaterais. E cada dia que você percebe, existem mais divulgação na mídia de efeitos colaterais, né? Então, pessoas que estão já até entrando com processo contra as empresas por causa dos efeitos colaterais.
Até porque muitos produtos são usados, muitas canetinhas aí, esses injetáveis são usados para emagrecimento, só que na verdade foram desenvolvidos como medicamento para controle de glicemia. E aí as pessoas começam a utilizar. E a gente percebe vários efeitos colaterais. Outro ponto, cirurgias, né? Cirurgia bariátrica e outras aí que trazem riscos também à saúde. Eu tive pessoas próximas que foram fazer cirurgia bariátrica e acabaram morrendo. Outras também que fizeram cirurgia, de cada 10 pessoas que eu conheço que fizeram cirurgia bariátrica, uma só tem uma saúde até mais ou menos. As outras 9 mudaram totalmente a sua saúde metabólica e hoje sofrem com os efeitos colaterais a vida inteira. E aí você tem as dietas também que têm o efeito rebote. Então, esses métodos tradicionais, a gente sabe quais são os riscos e sabe o quanto que isso não funciona, ou pelo menos não funciona de forma permanente, tá? E qual é a oportunidade que nós temos? Nós temos o glicogenol com uma segurança comprovada, eficácia sustentável, acessibilidade real, né? Um produto que vai ser muito fácil de você estar comercializando e compartilhando com as pessoas pelo custo que ele tem e principalmente por aquilo que ele entrega. Então, aqui nós temos a revolução da nutrição celular. Falando mais um pouquinho aqui sobre esses métodos tradicionais e seus riscos, né? Vamos agitar um pouquinho a dor aqui. Diante desse cenário, muitas pessoas recorrem a métodos que, embora populares, apresentam riscos significativos e taxas alarmantes de abandono. Olha só, vamos pegar alguns métodos. Medicamentos injetáveis, né, o GLP-1. Quais são os principais riscos ou aquilo que traz aqui como efeitos colaterais? Náuseas, vômitos, pancreatite, perda muscular e ainda muito mais. Por quê? Você, quando para de usar esse produto, você tem um efeito rebote e acaba engordando muito mais do que antes, né? Porque o seu corpo acostuma com aquele produto e você depois não é de uma forma natural, porque é um medicamento, né? E aí, se a pessoa não entra numa reeducação alimentar, mental, enfim, ela acaba realmente voltando, né? Porque é um medicamento que está forçando o seu organismo a funcionar de uma maneira que não é natural. O custo médio dessas canetinhas é de 800 a 2 mil reais por mês. Olha isso, né? Aí você tem taxa de abandono. As pessoas que começam e param, cerca de 68% das pessoas que começam param de usar esse método. Ou porque é caro, ou porque começa a ter muitos efeitos colaterais, né? Cirurgia bariátrica, são complicações cirúrgicas que acontecem, deficiências nutricionais que acontecem depois também, né? A pessoa pode acabar dando uma morrida aqui. A custo, né? É de 15 a 40 mil reais, se você tiver que pagar. Ou você entra na fila de um SUS para tentar conseguir aqui a cirurgia. 30% voltam a reganhar peso, né? Não é difícil você olhar uma pessoa que passou por uma cirurgia bariátrica, emagreceu muito, né? Ficou aquela pele e osso, depois voltou a ganhar peso e principalmente porque quando ela emagreceu por causa da cirurgia bariátrica, ela perdeu massa magra também. E o que ela ganhou de volta não foi massa magra, foi gordura. Então isso também é muito ruim, essa questão da cirurgia bariátrica. Dietas restritivas extremas vai te dar um efeito sanfona, vai trazer transtornos alimentares, né? Tem um custo variável, mas 95% das pessoas desistem nos primeiros anos ali, não conseguem permanecer. Então são dados preocupantes. Estudos mostram que 68% dos usuários de medicamentos injetáveis para perder peso abandonam o tratamento no primeiro ano, por causa dos efeitos colaterais. Além disso, 95% das pessoas que fazem dietas restritivas recuperam peso perdido em até 5 anos. Então, as pessoas emagrecem e voltam no peso que elas estavam antes ou muito mais. E qual que é a nossa proposta aqui do glicogenol? Qual é a proposta de valor do glicogenol? Nós temos aqui uma biotecnologia celular que vai trabalhar o equilíbrio glicêmico e também a saciedade. Então, você tem aqui 12 ingredientes que vão atuar em 4 eixos metabólicos simultâneos. Olha só como nós temos aqui uma tecnologia envolvida dentro desse produto.
São 12 ingredientes que vão agir em 4 eixos metabólicos. Totalmente seguro, porque é 100% conforme a regulamentação da Anvisa, sem efeitos colaterais graves, tá? Você tem uma base científica de mais de 50 estudos científicos. Olha isso, pessoal. Só essa informação aqui já é uma informação realmente extraordinária. Mais de 50 estudos científicos num único só produto. Num único só produto. Mais de 50 estudos científicos que comprovam a eficácia desses ativos. É um produto acessível, muito mais acessível do que injetáveis, do que qualquer outro tipo de proposta. Você tem benefícios diretos. Você tem aqui, né, de 15 a 20%, a sua glicemia vai estar caindo. Você tem também 30% dos picos de glicemia após, né, uma alimentação. 60% da saciedade vai aumentar, vai cair também a resistência insulínica, você vai conseguir absorver mais a insulina, porque quando você tem um problema de resistência insulínica, a sua diabetes acaba descontrolando, descompensando. E o problema não é o que você come, é o problema da resistência insulínica, né? O seu pâncreas não funciona direito, automaticamente começa a ter ali um problema de reação metabólica, né? Também vai cair a parte de triglicerídeos, né? Vai ter um controle e a perda de peso sustentável. Então, esses são os benefícios diretos que você tem, além de vários outros indiretos, por causa também de uma composição fantástica, da sinergia dos componentes, dos ingredientes e tudo mais. Falando do eixo de ação sinérgicos que acaba ocorrendo por causa da formulação, olha só essa sinergia que legal. Primeiro, a modulação glicêmica, porque nós temos aqui o cromo, né, numa quantidade máxima permitida pela Anvisa dentro dessa formulação, vai trabalhar diretamente no controle da glicemia. A canela também é um potente ativo que ela age diretamente nesse controle glicêmico. O magnésio, que não podia faltar, que ele tem mais de 300 ações metabólicas no organismo, inclusive também para a parte glicêmica, e ele vai trabalhar também esses ativos da sensibilidade à insulina. Então, vai melhorar a absorção, essa toda a metabolização da insulina no seu organismo, produzida pelo seu próprio corpo, né? Tem pessoas que é tão grave que não adianta nem elas injetarem insulina que o corpo não aceita, né? É tão grave a questão da parte aí metabólica do controle glicêmico. Um outro ponto também, o eixo 2, controle do apetite. Então você tem várias fibras aqui na composição que vão ajudar, juntamente com a L-fenilalanina, que é também um aminoácido que trabalha diretamente nessa parte do nosso cérebro, né? Como neurotransmissor da expansão gástrica, assim como as canetinhas fazem isso, mas não de forma natural. Aqui nós colocamos esse ativo, que é um aminoácido junto com algumas fibras fantásticas, que vão trazer o controle do apetite pela saciedade e também pela ação neurotransmissora, que vai agir diretamente na sua mente, no controle do apetite, né? Ali, como se você já tivesse com o seu estômago já uma expansão gástrica, ou seja, como se você já tivesse uma alimentação equilibrada. Enfim, o eixo 3, saúde intestinal. Ainda você tem, olha só esse benefício. Você tem aqui na formulação pré-bióticos que vão trabalhar a microbiota e vão equilibrar a produção de SCFA, que é aqui, são dentro do intestino, vai produzir na sua microbiota uma alimentação saudável para as bactérias boas do seu intestino. Assim como vai funcionar melhor o intestino, vai funcionar melhor também a parte dos neurotransmissores que saem do intestino para a mente, né? E também no processo tanto de emagrecimento como também de controle glicêmico. Eixo 4, anti-inflamatório. Nós temos aqui a espirulina, vitamina D3, que vão reduzir o processo aqui de citocinas inflamatórias, né? Esse produto aqui ele é fantástico, pessoal.
A composição dele é espetacular. Tem espirulina, tem clorela, tem cromo, canela, magnésio, as fibras, né, que tem aqui dentro da composição, é realmente top das galáxias. Por que o glicogenol ele é único, né? Por que ele é um produto realmente diferenciado? Primeiro, é uma abordagem de multi-alvo, né? O controle glicêmico e gestão de pesos simultâneos. Então você não tem um único benefício. E é um grande benefício, né? Só se você tivesse o produto só que controlasse a parte da glicemia já seria ótimo. Mas aqui você tem um produto que tem multi-benefícios, né? Segundo, biocomplexo de algas. Você tem aqui a espirulina e a clorela juntos, que vão trabalhar não só esse benefício da parte de glicemia, da parte de controle de peso, mas também toda a parte de desintoxicação do seu organismo, do seu fígado, do próprio sangue, né? Dos metais pesados. Neuroética no apetite, controle de compulsão via neurotransmissores. Olha só que bacana. 4, baseado em evidências científicas, mais de 50 estudos clínicos. Conformidade regulatória, totalmente conforme os padrões da Anvisa, RDCs. 6, transparência científica, dosagens sempre claras, transparentes, com documentos, sem mistérios. Sinergia multimodal, atua em 6 vias metabólicas para um resultado integrado. 8, segurança comprovada. Todos os ingredientes possuem, né, a documentação com fichas técnicas, tudo dentro de um padrão de certificação e qualidade que nós sempre exigimos, que é esse padrão aqui que está aqui numa palavra em inglês, mas é, é você ter um padrão de qualidade na parte das matérias-primas. Matriz nutracêutica, né? Nós temos aqui uma matriz funcional integrada, onde você tem os componentes que se potencializam, é uma ação sinérgica entre si. E 10, posicionamento premium, né? Um nutracêutico, um produto de nutrição celular sistêmica de alto valor agregado com suporte metabólico inteligente. A nova era da nutrição celular. Diante dos riscos e limitações dos métodos tradicionais, surge uma abordagem revolucionária baseada em 3 pilares fundamentais. Primeiro, nutrição mitocondrial. As mitocôndrias são usinas de energia das células. Quando bem nutridas, otimizam o metabolismo energético e queima gordura. Modulação metabólica inteligente. Ao invés de você forçar o corpo com restrições extremas, trabalhamos com a fisiologia natural, regulando hormônios, enzimas e vias metabólicas. E a sinergia de ativos cientificamente validados. Combinação estratégica de ingredientes naturais com estudos clínicos comprovados eficácia, potencializando os resultados através da sua ação sinérgica. Porque a nutrição celular ela é superior quando nós falamos de nutrição celular? Porque ela é diferente de medicamentos que forçam a reação do corpo ou até mesmo cirurgias que alteram a sua anatomia. A nutrição celular ela nutre e otimiza os processos naturais. É como dar ao corpo as ferramentas certas para que ele mesmo possa se regular, sem efeitos colaterais graves, né? Então, o glicogenol é a nutrição celular que vai despertar a sua melhor versão. Nós temos aqui uma formulação premium, né? Nós temos o vinagre de maçã, que ele é fantástico, que ele trabalha a parte da desintoxicação do fígado, né? Até mesmo o processo metabólico, a desinflamação do organismo, né? Nós falamos aí do magnésio, clorela, picolinato de cromo, vitamina D. Nós temos 12 ativos dentro desse produto que são fantásticos. Vai trabalhar o aumento da saciedade, melhora o metabolismo, o suporte da composição corporal, né? Aqui nós temos os 4 eixos de ação sinérgico, né? Tanto na modulação da glicemia, saúde intestinal, controle do apetite e também ação anti-inflamatória. Outros benefícios que você vai ter, que são comprovados, tanto diretos como indiretos, e esses benefícios são comprovados por documentos e estudos clínicos, tá? O controle de glicêmico. Você vai ter uma queda da sua glicemia em jejum, dos picos, né, também, e também a resistência à insulínica. Você vai ter o aumento da saciedade, vai cair a compulsão alimentar e vai ter uma perda de peso, um controle de peso sustentável.
Saúde metabólica, vai ter aqui um controle dos triglicerídeos, né? Olha que legal, do coração, do fígado, né? Vai ter também um processo de desinflamação do organismo, a melhora do seu perfil lipídico, bem-estar geral, energia, disposição, foco cognitivo, melhora a microbiota intestinal. Então, são vários os benefícios diretos e indiretos que você tem desse produto, né? E aqui algumas objeções, algumas respostas às objeções. Vocês vão poder estudar isso aqui também para responder às pessoas, né? E, enfim. Ah, e aí você vai poder também, na prática, né, ter os resultados e cada vez mais comprovar aquilo que nós temos falado a respeito desse produto. Não tenho dúvida que nos próximos dias, nos próximos meses, teremos aí milhares de pessoas com resultados em relação a esse produto, com muitos benefícios comprovados, assim como nós estamos apresentando. Porque a ciência já traz essa validação e escolhemos de forma muito detalhista, de forma muito minuciosa, esses ativos com muita pesquisa para juntar aqui uma formulação realmente que vai convergir para resultados com benefício e alcançar esse propósito de contribuir para a saúde dessas pessoas que estão sofrendo hoje no controle da glicemia, no controle de peso e muito mais. Então, você tem aí um produto que vai realmente trazer algo espetacular para a sua vida e para a vida das outras pessoas que estarão utilizando. Ok?